Olá, meu nome é Gilberto e eu quero conversar hoje com você sobre como acompanhar os seus investimentos. Nós temos várias formas de fazer isso. Tem muitos sites interessantes, como o Status Invest, o Investidor 10, e você pode inclusive montar uma planilha simplificada que acompanhe esses investimentos, né? Hoje nós temos, por exemplo, o Google Finanças, que você coloca lá as ações, os investimentos que você fez e ele mostra para você os valores dia a dia, como você pode checar isso. Eu quero conversar com você sobre a estratégia que você vai adotar. Porque lembra, a nossa ideia aqui é levar você, pegar você pela mão do 0 ao 10 e te levar para o sucesso financeiro. Só que isso só vai acontecer se você mensurar esse sucesso, né? Como que você pode mensurar ou entender se a sua estratégia de investimento ela está dando certo? Bom, primeiro, como eu disse, por esses portais e sempre tentando entender que a gente precisa alterar um pouco do nosso modelo mental. Porque nós, principalmente brasileiros, que temos um passado de inflação, um passado de um país pobre, um passado de um país que ele se funciona muito mais por aquilo que a gente olha e vê do que por aquilo que a gente deveria prestar atenção de fato, né? Para ter o sucesso. Então, aqui, se você tem um carro do ano e esse carro ele está financiado, mas ninguém sabe, é você que está pagando, né? Mas se você chegar na festa da família com o carrão do ano, ou então na igreja, ou então no seu trabalho, se você chegar com o carrão do ano, todo mundo vai olhar para você diferente. Brasileiro é assim, é mentalidade pobre, tá certo? Então a gente não quer isso, nós somos capitalistas, tá bom? Qual é a mentalidade de um bom capitalista? Você não vai olhar patrimônio, você vai olhar rentabilidade. Você vai olhar se a estratégia financeira que você desenhou está dando certo. Por exemplo, se você não tolera muito risco, mas não quer ser tão conservador para colocar em renda fixa, os fundos imobiliários, por exemplo, é uma ótima opção para você. Porque é uma opção que vai te dar renda na hora. Se, como eu disse, recomendando, né, o que você poderia pensar para fazer, se você tem um apartamento e você vende esse apartamento, coloca esse valor como fundos imobiliários, você pode pagar o aluguel de uma casa, um apartamento igual que você vivia e investir o restante. Putz, essa é uma opção super conservadora. É uma opção que o seu patrimônio vai estar sem risco, distribuído, tudo tem risco, mas com risco baixo, com fundos imobiliários que paga bonitinho. Cara, é tranquilo. Qual é a métrica de retorno que você vai olhar? Não vai ser patrimônio, tá? Seu patrimônio, você não está querendo aumentar ele, você está querendo gerar renda passiva. Então você vai olhar, putz, estou recebendo em torno de 1% daquilo que eu investi? Nossa, então tá legal. Putz, nossa, eu estou tendo sucesso financeiro. Lembra que uma coisa importante, olha sempre o copo meio cheio, nunca o copo meio vazio, tá bom? Você já tomou água hoje? Aproveite para se inscrever nesse canal, curta, comente, compartilhe. Mais vale uma pedra no meio do caminho do que duas no rim. E eu quero que você entenda que se você, nessa estratégia, estiver recebendo renda passiva 1% ao mês, tá ótimo. É o sucesso financeiro. Olha outra forma de ver. Você vai falar assim, não, Gilberto, eu aceito eu correr riscos, tá? Eu gosto de correr risco e para mim tá tudo bem. E eu não gosto, por exemplo, de empresas ou fundos imobiliários que me paguem dividendos, proventos mensalmente. Eu não quero isso. Tudo bem. Eu quero investir em empresas que peguem o lucro, o retorno do capital e invistam nelas mesmas. Putz, nossa, super legal a sua estratégia.
Só que você não vai ver renda passiva, você não vai ver dividendos. Mas tá tudo bem, você vai olhar para quê? Para o quanto o teu patrimônio cresce? Não! Você vai olhar para quanto aquelas empresas estão conseguindo rentabilizar aquilo ao longo do tempo. Pega resultados, por exemplo, de empresas como Prio, Três Tentos, a própria Fleury, a WEG. São empresas que, independentemente do valor, do preço que a ação se encontra, elas crescem exponencialmente o resultado delas. Como que elas conseguem fazendo isso? Reinvestindo o lucro nelas mesmas. Só que a mágica tá que o nosso mercado às vezes não na maioria das vezes não precifica esse ganho de rentabilidade ao longo do tempo na ação, no preço. E você, como investidor, consegue aproveitar dessa condição de mercado, tá? Então, qual é o seu sucesso? O seu sucesso é o resultado da empresa estar crescendo e não necessariamente o teu patrimônio está acompanhando. Por quê? Em algum momento, o mercado vai reconhecer isso, só que isso pode levar alguns anos, tá? Então, tá vendo como que a métrica de sucesso, ela depende da sua estratégia. E a sua estratégia depende do seu perfil. Por isso que é importantíssimo que você começou a investir, parabéns! Você está no 0,0%, 1% dos 2% de pessoas no Brasil que investem. Agora, qual é a sua estratégia? E você precisa ser fiel a essa estratégia. Se você tem uma estratégia, e como eu disse, a métrica de retorno ela vai depender da sua estratégia e perfil financeiro, você tem que aprender a olhar o copo cheio dentro da sua estratégia. Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes nós, como investidores, nós vamos ver o nosso patrimônio cair. Às vezes você vai, se você tem 100 mil investidos, cara, o teu patrimônio vai variar R$1.000 para baixo, R$1.000 para cima, todo dia. É normal. Se você tem R$1 milhão investidos, o patrimônio vai variar 10 mil para cima, 10 mil para baixo. Cara, e tá tudo bem. É do mercado a oscilação. Agora, também você precisa, dentro da sua estratégia, estar preparado para isso, para inclusive aproveitar. Por exemplo, eu tive investimentos, da minha carteira, eu posso falar isso, que dobraram de preço. E eu tive investimentos que caíram 90% de preço. A pergunta que eu preciso responder é, dentro da minha estratégia, o que eu devo fazer neste cenário? E ser fiel àquilo, tá? Então, o investidor, por exemplo, de dividendos, eu invisto em algumas empresas de dividendos, tá? Eu costumo brincar que elas são as minhas de crescidendos, porque eu invisto em empresas que crescem, mas também pagam dividendos. Essas empresas, elas já caíram, eu tenho empresas aqui que caíram 20%, 30%. Eu vou parar de aportar porque eu perdi 2, 3 mil reais? Primeiro que eu não perdi porque eu não vendi. Segundo que ela tá me pagando bonitinho, o resultado tá crescendo, é uma condição que o mercado tá precificando a empresa assim. E eu lá quero me importar com a opinião do mercado? Eu não tô nem aí para a opinião do mercado. Dentro da minha estratégia, eu sigo aquilo que eu determinei desde o início. Eu sou fiel àquilo que eu mesmo determinei. Então, eu continuo comprando. Então, são estratégias de investimento que você tem que começar a trabalhar no seu modelo mental para conseguir aplicar ela, e principalmente ao longo do tempo. A gente acha que investir, putz, é muito legal e tal, mas na maioria das vezes, investir é chato, sabia disso? Porque você vai ficar anos e anos seguindo a mesma estratégia sua. Claro, você vai melhorar, talvez mude de estratégia no meio do caminho e tá tudo bem, tá certo? Mas tudo isso tem que ser pautado por livros, tá? Por autores. Nunca siga a diquinha do youtuber X.
Nunca siga a diquinha do fulano, ciclano, beltrano. Sempre paute tudo aquilo que você vai fazer por livros, tá bom? Paute o seu conhecimento em cima de pessoas que já buscaram conhecimento antes de você. Meu nome é Gilberto, já se inscreva nesse canal, Ojiba Godoy.